Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 9 e hoje vamos falar dos contáveis, incontáveis e formas no plural. Bom, turma, hoje vamos começar falando sobre os substantivos contáveis e é muito importante que você guarde bem o que é um substantivo. Substantivos são palavras que dão nome às coisas, às pessoas e a lugares. E é muito importante você saber identificar o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo, porque na prova da EPICAR, ultimamente, eles têm retirado uma frase do texto, grifado a palavra e pedido para que você classifique aquela palavra como adjetivo, advérbio, verbo. Então, é muito importante você saber reconhecer qual é a função das palavras dentro da oração. Bom, o que são substantivos contáveis? São substantivos que possuem uma forma no singular e uma forma no plural, como, por exemplo, book, books. A maioria dos plurais dos substantivos são feitos como em português, acrescentando-se a letra S à palavra cat, cats, boy, boys, house, house. Porém, os substantivos terminados em SH, CH, X, S e O vão receber um ES. Então, vamos lá. A maioria das palavras aqui, no caso, são monossílabos. E eu não posso simplesmente acrescentar um S e ter 3 ou 4 consoantes seguidas umas das outras. Por isso, eu preciso da letra E para formar mais uma sílaba quando eu acrescento o S no substantivo. Então, vai ficar brush, brushes, box, boxes, watch, watches, potato, potatoes. Os substantivos terminados em Y, eles seguem a seguinte regra. Como eu também não posso simplesmente acrescentar um S, porque o Y é uma consoante, se este Y vier precedido de uma consoante, vamos tirar o Y e colocar o IES, secretary, secretaries. Mas, se antes do Y eu tiver uma vogal, não tem problema, porque o som aí vai ser de ditongo. Então, eu simplesmente acrescento o S, boy, boys. Bom, também vamos ter o que chamamos de plurais irregulares, que são aquelas palavras que não vão simplesmente receber um S. Vai haver aí uma mudança no seu formato. Então, eu tenho aquelas palavras com dois Os que viram dois Es. Tooth, teeth. Goose, geese. O A vira E. Man, men, woman, women. Mouse, mais. Louse, lice. Vou trocar aí o OU pelo ICE. E o F e FE, que vai virar VES. Wife, wives, leaf, leaf. Também temos outros casos, como, por exemplo, person, pessoa, people, pessoas, child, children, fish, fish, sheep, sheep. Bom, turma, os substantivos contáveis no singular normalmente são acompanhados por um artigo indefinido acaso. Eu tenho uma palavra que começa com som de consoante, I have a dog, ou com N, caso eu tenha uma palavra que começa com som de vogal. Tony Ramos is an actor. Também vou usar aí o artigo definido the, que significa o a, os, as. The book is very interesting. O livro é muito interessante. E também vou usar aí na negativa a palavrinha any. I didn't see any child in the park this morning. Os substantivos contáveis no plural são acompanhados por a lot of, lots of e some na afirmativa e por many na interrogativa e negativa. Por exemplo, I have a lot of books. She has lots of friends. I have some English books. How many friends do you have? They don't have many things. Usamos a few e few como o oposto de a lot of e many. Qual é a diferença do a e sem o a? Vamos imaginar que eu quero fazer um bolo
e na receita diz que eu preciso de 3 ovos. Se eu tenho 3 ou 4 ovos, eu tenho poucos ovos, porém, o suficiente para fazer o bolo. Logo, eu digo, there are a few eggs, I will make a cake. Tem alguns ovos, vou fazer o bolo. Então, veja que aqui, embora poucos, são alguns, suficiente para fazer a receita. Mas se eu tenho 1 ou 2 ovos, o pouco que eu tenho não é suficiente para fazer o bolo. Então, eu digo, I have a few eggs. I'll not make a cake. Eu tenho poucos ovos, não vou fazer um bolo. Também vamos usar a palavra number com os contáveis. I don't know the number of people waiting outside. Eu não sei o número de pessoas esperando lá fora. Já com os substantivos incontáveis, são aqueles que não possuem uma forma de plural. Por exemplo, information, advice e money. Em português eu digo informações e conselhos, mas em inglês essas palavras não têm plural. Os substantivos incontáveis na afirmativa são acompanhados também por a lot of, lots of e some, assim como os contáveis. Então, eu digo I have a lot of money e they need some information. Veja que informação em inglês, mais uma vez aí, ressaltando, não tem plural, mas quando eu traduzo, eu preciso traduzir da forma como nós falamos em português. Eles precisam de algumas informações. Os substantivos incontáveis, na interrogativa e na negativa, são acompanhados por much. Então, eu digo, how much money do you need? E she doesn't have much time. She's always busy. Bom, usamos a little e little como o oposto de much. Então, vamos lá. We have a little time before the test. Let's have some coffee. Então, o pouco tempo que nós temos aí é suficiente para um café. We have a little time before the test. Let's go to the classroom. Nesse caso, o tempo que eu tenho não é suficiente. Então, temos que subir para a sala, temos que ir para a sala. Bom, turma, espero que vocês tenham entendido o uso dos quantifiers. Agora, faça o download das séries de exercícios, pratique bastante, confira com o gabarito e nos vemos na próxima aula.